Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, eu espero que você esteja bem. Se não estiver bem, que Deus possa trazer paz e consolo ao seu coração. Meus amados, a gente vai dar continuidade no livro Passamento Pessoal, um livro extraordinário. Você possa adquirir ele na Casa Publicadora Brasileira, mais próximo da sua casa, sabe? Em alguma cidade. É muito bom este livro aqui, ó. É tudo baseado aqui, ó, na palavra de Deus, tá? Isso aqui, ó. Tudo na palavra de Deus. E também baseado no Espírito de Profecia. Então a gente viu nos vídeos passados o desejo de Deus, de nós o que? Ansiar o que? Pelo batismo do Espírito Santo. E a gente vê em Atos capítulo 1, ali, aonde nós vemos os discípulos, sabe? Preocupados com a tradição dos judeus, que o Messias, quando viesse, ele estabeleceu o seu reino ali terrestre ali. Mas Jesus deixou bem claro que o reino de Deus não é este mundo. O reino que Deus tem preparado é o reino no céu. E quando ele voltar, depois dos 1000 anos, é um novo céu e uma nova terra, como está em Apocalipse capítulo 19 em diante, você pode ler lá. Então a gente vê que a preocupação dos discípulos é essa, como a gente vê no versículo 6. Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E olha que interessante a resposta de Jesus. Não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus voltou ao foco em que nós devemos focar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis o que? As minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, através do que? Do Israel de Deus, que hoje Deus tem uma igreja hoje, um povo verdadeiro, através do povo de Deus, Deus vai querer alcançar os outros. Mas para isso tem que começar em mim esse revivamento verdadeiro. Através do que? Da palavra de Deus, através do que? Do batismo do Espírito Santo, através da graça de Cristo. Então a gente vê que o principal preocupação que nós temos que ter, não que as outras preocupações não sejam importantes, mas a gente vê que essa preocupação é que vai te ajudar a resolver as outras preocupações, que é o batismo do Espírito Santo diariamente. Então a gente não tem que ficar preocupando, sabe, nessa questão de, vai assinar o decreto no ano que vem, vai vir isso. Não que não seja importante, mas se a gente focar nisso, esquecer do essencial, a gente não vai estar pronto para o que está por vir. Porque só vai estar pronto para as grandes pressões e perseguições e desafios e obstáculos que vai vir sobre o povo de Deus, é aqueles que tiver o quê? Cheio do Espírito Santo. Por isso o desejo de Deus para nós nesses últimos dias, para se preparar. Porque a crise que está vindo aí sobre a Terra é muito mais pior do que a pandemia. E só vai o quê? Intensificando, vai só aumentando. Então nós devemos se preparar diariamente, como indivíduos e como o quê? Coletivamente também. É importante. Por isso que a gente vê, né, o desejo de Paulo mandar o quê? Uma carta para a cidade o quê? De Éfeso, para os Efésios. O apóstolo Paulo realmente entendeu o objetivo de Jesus. Em sua carta à igreja em Éfeso, Paulo confirma no capítulo 1, verso 13, que todos que haviam sido selados pelo Espírito Santo, quando se tornaram o quê? Crentes. E no capítulo 3, verso 16 a 17, ele nos encoraja a serem fortes no Espírito. E no capítulo 4, verso 30, ele faz um apelo, não entristecer o Espírito Santo de Deus. E no capítulo 5, verso 8, Paulo, com a sua autoridade de apóstolo, faz um apelo aos Efésios e a nós. Enchei-vos do Espírito, ou deixe-se continuamente e repetidamente serem preenchidos novamente com o Espírito Santo. Percebemos que, mesmo que recebemos o Espírito Santo quando nascemos de novo, no caso do batismo, precisamos de um novo batismo diariamente. Para o crescimento da vida espiritual do cristão, é muito importante que ele seja preenchido diariamente pelo Espírito Santo. O guia de estudo de nossa escola sabatina diz o seguinte sobre Efésios 5, verso 8. O que significa ser batizado com o Espírito Santo? O próprio Jesus explicou isso com um sinônimo. Uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, como está em Atos 1, verso 5, quando o Espírito Santo desce sobre ela, como a gente viu no versículo de Atos capítulo 1. Para ser batizado, é necessário que o indivíduo seja totalmente imerso em alguma coisa. Geralmente o quê? Em água, que é o batismo. Isso envolve o que? A pessoa por completo. O batismo do Espírito Santo implica na completa influência do Espírito Santo sobre o indivíduo. Está o quê? Completamente cheio dele.
Esta não é uma experiência pontual, sabe, ali no caso, uma vez. Não. Mas algo que tem que ser continuamente repetido, como Paulo ilustra em Efésios capítulo 5, verso 8, com o verbo grego que é seon cheio, no caso que é o significado. Então, por isso que nós temos que pedir diariamente o batismo do Espírito Santo e estudar a palavra de Deus, que Deus fala com você. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até a próxima.